fadiga mental atrapalha nossos treinos? Será que no ganho de força e hipertrofia ela também é um problema? Porque, convenhamos, quem não chega às vezes na academia com a cabeça explodindo de problemas? Afinal, para a maior parte de nós, o treino é só uma parte do dia. No resto tem trabalho, família, perrengue sem fim. E o nosso cérebro tá lidando com tudo isso do jeito que ele pode. E vocês sabem que a cabeça cheia pode comprometer seu rendimento. E saiu um estudo agora super interessante, novíssimo, que mostra esse comprometimento que já era bastante conhecido nos esportes de endurance, como corrida e ciclismo, também para o levantamento de peso. Sobre fadiga mental, seus impactos e principalmente como combatê-la, eu falo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Para quem já está inscrito aqui no canal, me segue também lá no Instagram, eu trago conteúdos mais curtos, dinâmicos, minha rotina do dia a dia, meus treinos, então é mais um canal para a gente estar conectado. Compartilhe também nossos vídeos com seus amigos. Vamos falar então sobre fadiga mental e os impactos nos nossos treinos. Para entender a fadiga do sistema nervoso, vamos imaginar o seguinte cenário. Você teve um dia estressante, cabeça cheia de problemas do trabalho, mas está focado. Você se prepara para um bom treino, afinal, o seu corpo está descansado. Você coloca o seu look de treino da Insider e se sente pronto. Afinal, as peças da Insider fazem toda a diferença. Garantem maior mobilidade e segurança, nada atrapalhando seus movimentos, nada de atrito, uma ótima regulação da temperatura corporal. Na linha esportiva, a Insider tem tops perfeitos. Bermudas, camisetas, meias, em cores e modelos que são funcionais e lindos. Eu, por exemplo, tenho o kit de Top Energy e o Motion Shorts que eu amo, uso direto para correr e na academia. Meu top é tamanho M, minha bermuda é tamanho P. Aproveita o meu cupom FALALU, que nas peças da Insider, somados os descontos que a gente vai ter no mês de março, você vai chegar a 38% off e é só no mês de março. O link tá na descrição ou é só apontar o celular para esse QR Code aqui na tela e aproveitar essa oferta incrível. Bom, aí você chegou bonito na academia com seu look Insider perfeito e com apenas 2 séries de agachamento você não consegue mais completar nenhuma repetição. Mas não culpe seus quadríceps, pode ser que o seu cérebro seja o seu sabotador. O padrão vai permanecendo durante todo o treino. Os pesos que antes eram ok para uma série de aquecimento agora viram uma luta. Embora a lógica diga que você conseguiria fazer aquele treino, você se sente exausto. Afinal, você vai na academia e o progresso deveria ser contínuo, mas alguma coisa não está dando certo. Pode ser a fadiga mental. E a fadiga mental é induzida por tarefas cognitivas altamente exigentes que levam a um estado psicobiológico caracterizado por uma sensação de falta de energia, de um baixo estado de alerta, e isso pode prejudicar o desempenho no exercício físico. Na atividade física, a fadiga mental vai prejudicar o desempenho por aumentar a sensação de esforço percebida. Algo que antes era fácil, um peso que você levantava no aquecimento, se torna extremamente penoso, porque o seu cérebro está cansado. Uma coisa interessante de destacar é que, embora o resultado possa ser semelhante, a fadiga central ou mental é diferente da fadiga muscular periférica. Essa todo mundo conhece, é aquela dor muscular que a gente fica depois que troca a série de musculação ou quando faz um treino muito forte de corrida e nos dias seguintes você tá com a perna pesada, dolorida. Isso é a fadiga muscular periférica. A fadiga mental central é uma fadiga diferente e é sobre ela e como ela acontece que a gente vai falar agora. Bom, por que a fadiga mental ocorre e como ela impacta nos nossos treinos? O sistema nervoso central é composto então pelo nosso cérebro e a medula espinhal. Existe uma parte do cérebro que é chamada de córtex motor. É aquela parte que vai controlar todos os nossos movimentos físicos. Ele fica localizado aqui no lobo frontal e ele que permite que os músculos esqueléticos realizem movimentos precisos. Em outras palavras, o córtex motor que informa para o corpo quais movimentos ele quer realizar, com qual intensidade, com qual amplitude. Então, quando você levanta um halter, balança um kettlebell ou empurra uma barra acima da cabeça, quem está mandando é o seu córtex motor. A fadiga mental é um mecanismo de defesa. É uma maneira da sua mente dizer que você está exausto e que se até aquele ponto você se recusou a fazer qualquer coisa a respeito, ele vai acabar dando um jeito de te dar sinais bem claros que você precisa descansar. E hoje a gente já tem pesquisas interessantes e os cientistas estão descobrindo o que de fato acontece lá na sua cabeça, no seu neurônio. Uma delas é acúmulo de adenosina.
A gente fala sobre isso num vídeo sobre café, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, que acontece nessas áreas do cérebro que regulam o exercício. Tarefas altamente cognitivas também diminuem a ativação e a oxigenação dessas áreas cerebrais responsáveis por resposta motora e também respostas emocionais. Por isso tem gente que quando tá com fadiga mental fica mais emotivo, mais chorão, e isso não é infrequente. Tem também uma redução dos níveis de dopamina, que é o neurotransmissor do lado do nosso cérebro, e a nossa motivação diminui, menor vontade de treinar. E também uma lentidão na transmissão de informação pelo neurônio motor, que é o responsável pela essa conversa entre o nosso cérebro e os nossos músculos. No entanto, em contraste com as atividades de endurance, ciclismo, triatlon, corrida, ainda tem muito pouco estudo do efeito da fadiga mental nos treinos de força, na famosa musculação. Será que a musculação também tem um prejuízo, que a gente já tinha visto lá nos outros esportes? Por isso eu trouxe esse artigo fresquinho que buscou exatamente responder essa nova pergunta. Bom, como é que foi feito esse estudo, que foi publicado em janeiro desse ano, e analisou o efeito da fadiga mental em 12 indivíduos que já faziam treinamento de força, pessoas que eram treinadas, faziam academia. Eles completaram 2 ensaios experimentais de forma aleatória, ou seja, foram sorteados, primeiro fizeram de um jeito, depois do outro jeito. Como é que era esse treino? Era um exercício de supino, 5 séries a 70% da carga máxima, ou seja, o máximo que a pessoa consegue fazer no supino, com intervalos de 2 minutos entre as séries. Todos os participantes foram testados em 2 momentos. Num primeiro momento, eles fizeram 30 minutos de uma tarefa cognitiva antes de começar o treino. E num outro momento, eles ficaram 30 minutos relaxando, sem fazer nada, sentadinhos no sofá. Como é que foi esse teste cognitivo? É o chamado Stroke Test. Nesse teste, você nomeia cores de um retângulo, vários retângulos coloridos, você tem que falar é amarelo, é verde, etc. Depois, palavras que têm cores e você tem que falar que cor é a palavra. E no final, a parte mais desafiadora, você tem uma palavra escrito uma cor, mas de outra cor. Por exemplo, aqui está escrito amarelo, mas a cor é verde. Então você tem que falar que é verde e não que é amarelo, entendeu? É uma pegadinha. E é um teste que, quando feito por alguns minutos, leva a uma fadiga mental já comprovada. E quais foram os resultados? Bom, a carga mental, esse teste, levou uma redução do número de repetições no supino de 4 a 28%. E 9 dos 12 participantes pioraram a quantidade de repetições em comparação à sessão onde eles não tinham feito o teste cognitivo. Isso fez os autores concluírem que a fadiga mental, mesmo numa forma modesta, um trabalho cognitivo com um joguinho ali de meia hora, teve implicações importantes no desempenho, uma redução significativa do número de repetições numa série básica de supino. Se 30 minutos de um joguinho diminuem quase 10% o total de repetições no treino, imagino que 8 horas de trabalho, por exemplo, numa planilha de Excel, numa reunião super complicada com o seu chefe, lidando com cliente, com um paciente grave, poderia fazer com o seu treino. Vamos falar agora de outros efeitos, então, da fadiga mental. Tem estudo mostrando que a fadiga mental tem um efeito cascata maior. Por exemplo, nesse estudo da BMC, mostrou que fadiga mental leva a dificuldade de concentração, diminuição do estado de alerta e mais erros em tarefas de trabalho. E tudo isso a gente sabe que impacta quando a gente precisa fazer um treino ou praticar um esporte. Para esportes de endurance, tem bastante estudo relacionando o impacto da fadiga mental. Tem um pesquisador italiano chamado Samuele Marcora, que tem uma linha de pesquisa super forte nessa área, os estudos são super interessantes, vou deixar para vocês na descrição. Esse, por exemplo, ele mostrou uma redução de 15% do tempo que os atletas levaram até a exaustão, até pararem de pedalar, quando eles realizaram esse mesmo stroke test, esse das cores, e depois fizeram um treino de bike dentro do laboratório. Tem esse outro estudo com corrida, que relatou um aumento médio de 5 e 2% em testes de 5 e 3K, quando os atletas fizeram teste cognitivo antes do teste. A gente tem vários estudos nesse sentido. E aí saiu uma meta-análise da Sports Medicine em 2020, que analisou então os impactos da fadiga no desempenho físico, fadiga mental. Eram 73 estudos incluídos, mais de 2.500 participantes, e mostrou um efeito negativo significativo de pequeno a médio porte, de esforço cognitivo prévio no desenvolvimento físico, prejuízo da resistência isométrica, da resistência motora, da resistência dinâmica e também do desempenho aeróbico. Vamos passar então para o que mais interessa para todo mundo que já ficou aí tenso porque realmente trabalha e vira e mexe vai treinar cansado. Como é que a gente faz para prevenir esses impactos da fadiga mental? O primeiro conselho é você conseguir identificar sinais
da fadiga. Esse é o primeiro passo, prestar atenção em quais atividades e situações fazem com que você tenha essa diminuição de energia, que nem todo mundo responde da mesma maneira. Tem algumas pessoas que se ficam mexendo no celular antes do treino ou nos intervalos do treino, voltam para a atividade muito menos motivados e mais cansados. E outras pessoas não têm nenhum efeito em relação, por exemplo, ao uso do celular. Então você tem que testar. Será que quando você usa o celular e vai treinar direto, ele piorou a sua fadiga mental? Vai ter gente, por exemplo, que se fica trabalhando no Excel, fica exausto. E outras pessoas podem até curtir e achar relaxante. Então, existe individualidade do que leva ou não a fadiga mental para cada pessoa. Mas então aqui eu vou trazer 10 dicas para combater e reduzir os efeitos da fadiga para você. Então os primeiros 5 são em relação a não deixar que o seu cérebro fique fatigado. Então primeira coisa, vamos tentar evitar que o cérebro chegue nesse momento. O número 1 é fazer pausas mentais e tempos de recuperação quando você está nas tarefas do dia a dia, principalmente as tarefas que você identificou que te deixam mais cansados, que esgotam sua energia. Então, por exemplo, fazer 5 minutos de intervalo a cada 50 minutos de trabalho, comprovadamente, evitam que você atinja níveis de fadiga mental. Número 2, evitar atividades mentalmente exaustivas antes de provas e de treinos muito importantes. Então, se tem uma prova e tal, não agenda uma reunião chata na véspera ou faz alguma coisa muito tensa no dia da prova. 3, evitar emoções muito fortes. Emoções muito fortes levam à fadiga mental. Eu sei que nem sempre a gente consegue controlar nossas emoções. Então, terminou com um namorado, ou tem um problema de saúde na família, ou alguma coisa que traga emoções, principalmente emoções negativas, vão sim impactar seu treino. Não é algo que a gente controla sempre, mas saiba que então, se você viveu grandes emoções, é provável que seu cérebro está fatigado e talvez não seja o melhor momento para treinar. Dica 4 e óbvia, eu falo direto aqui no canal, é sono. Tem que dormir. É quando a gente dorme que a gente reseta nosso cérebro e manda toda a fadiga embora. E a dica 5 envolve sono, que é tirar um cochilo. Cochilos, depois do almoço principalmente, também dão uma resetada no nosso cérebro. E agora 5 dicas de como lidar com o cérebro que já está fatigado. Primeira, é treinamento mental de resistência à fadiga. É, por exemplo, de vez em quando treinar fatigado e seguir até o fim. Então, essa coisa de fazer exercícios mentais no meio do treino ou exatamente antes do treino mostram que se você faz isso com alguma frequência, você acaba administrando essa questão da fadiga e conseguindo lidar com ela de melhor maneira. E tem vários atletas que adquirem essa habilidade, por exemplo, ultramaratonistas, pessoas que fazem provas muito longas, sempre envolve um alto grau de fadiga mental e as pessoas conseguem às vezes fazerem provas de 24 horas, 60 horas e vai bem. Isso é treino. Segunda dica, uso de cafeína, e vocês vão entender no vídeo que eu deixei aqui na descrição para vocês, mas a cafeína combate essa fadiga, não vamos entrar em detalhes. Terceira dica, carboidrato, e basta colocar ele na boca que ele leva um sinal para o nosso cérebro de energia e reduz fadiga mental. Deixo o link para vocês aqui também. Mantras mentais, que é um self-talking, é conversar com o seu cérebro, explicar que tá tudo bem, que seu músculo tá ok, que tá tudo certo, que você não vai morrer. Isso também funciona. E por fim, reduzir a carga cognitiva do treino, da competição. Então, evitar, por exemplo, se preocupar com coisas que você não consegue controlar, se tá frio, se tá calor. Evitar se preocupar com coisas que podem dar errado, porque isso acaba acumulando com a fadiga mental que você já estava. Vamos fechar esse vídeo com o nosso resumo Fala Lu. Fadiga mental afeta negativamente a performance esportiva e a gente já sabia disso pro Endurance e agora a gente descobriu que também afeta treinos de força. Melhor maneira de evitar é não deixar que o seu cérebro fique de fato tão fatigado, com sono, descanso, etc. É possível também lidar com a fadiga mental quando ela já está instalada, fazendo com que o seu cérebro entenda que você precisa continuar se movimentando. É isso aí, quero que vocês compartilhem aqui com a gente as dicas que vocês usam quando vocês estão muito cansados mentalmente, mas fisicamente está tudo bem e vocês precisam treinar. Vocês usam música, vocês tomam um café, tomam um energético, tiram um cochilinho antes do treino. Contem aí pra gente outras dicas para combater fadiga mental e treinar da melhor maneira possível. É isso aí e até o próximo vídeo.